é o primeiro lá da Talk Show. E a nossa primeira convidada é ninguém mais, ninguém menos, que é a rainha da biologia da UF, Cíntia, Cíntia Santos. É um prazer ter você aqui, Cíntia, e a gente diz que é começar com a Cíntia começar com chave de ouro. E isso é meio que unanimidade entre a gente. Cíntia, a primeira pergunta é: como é ter esse título de rainha da BioUF? É majestoso, né? Não, gente, assim, eu fico muito feliz, é muito gratificante, né, entender isso como uma forma de reconhecimento dessa parceria com os alunos, né, dessa tentativa de auxílio, não apenas como professora, mas na coordenação também. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade enorme, né? Porque você fala, nossa, caramba! Né? Mas me deixa muito feliz essa relação que eu tenho com os alunos, realmente, de verdade, né? E agradeço por ter sido a primeira convidada para o show. Né? Vocês sabem o quanto admiro o empenho de vocês, a dedicação e tudo que vocês vêm construindo na linha. Né? Isso é extremamente importante, extremamente importante. Um excelente exemplo também, um estímulo enorme para os outros alunos. É essencial, sem dúvida alguma. E é uma honra para a gente ter você como orientadora desse projeto. É muito bom ver lá no certificado, assim, orientadora, Cíntia Simone. Tá, então vamos falar um pouco agora sobre a sua trajetória até rainha da BioUF. Bom, gente, assim, eu fiz o vestibular, né? Eu sou da época do vestibular para biologia. Eu confesso que tinha uma pressão em casa, né, para fazer medicina. Quem Mas nunca, né? assim, quem nunca, né? Mas assim, biologia sempre foi uma das minhas matérias favoritas, sempre. Né? Tinha uma professora do ensino médio que eu gostava muito, a professora Zilda. Ela era bem diferente, assim, bem gente, bem durona, mas ela é excelente professora. E aí eu falei, pai e mãe, eu vou fazer biologia e depois, né, tento, quem sabe eu tento medicina. Só que depois que eu fiz o primeiro período de biologia, eu sabia que eu não queria fazer medicina. E felizmente eu também tive apoio em casa, né, quando eu disse que eu queria continuar na carreira, que eu queria fazer biologia. E depois que eu fiz a primeira disciplina de invertebrados, eu falei, eu quero trabalhar com esses bichos. E aí eu fui atrás da professora que deu a matéria, né, que era invertebrados 1, e fui pedir estágio. Eu sabia que ela trabalhava com ecologia bêntica, procurei saber, e fui pedir estágio para ela, professora Maria Auxiliadora Santos. Né, foi minha primeira orientadora, foi minha orientadora durante toda a graduação, pessoa que se contribuiu, nossa, muito para a minha formação, muito orgulho. E ela me aceitou, eu tive muita sorte ainda, porque quando eu cheguei para pedir o estágio, eles estavam submetendo projetos de iniciação científica. E eram 5 projetos, ela me colocou em um, e eles podiam ganhar 2 bolsas, e eu ganhei a bolsa. Caramba, 5 projetos. E sonho. assim, eu fui na vontade, eu queria fazer o estágio de qualquer jeito. Então, além do estágio, eu ainda ganhei a bolsa. Então, foi assim. Sucesso desde o início, né? É isso, gente. Não podia ser melhor. E aí era para trabalhar com ecologia bêntica, bentos de estuário, né? Um estuário que tem na região sul de Sergipe, que eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Sergipe. E era um projeto de ecologia, mas eu comecei a identificar os bichos e eu gostava muito da parte de morfologia, da parte de identificação, e comecei a mexer com as minhocas do mar, né? E gostar muito, eu sonhava com os nomes das famílias dos poliquetos à noite, eu passava identificando, e a professora, ela viu que eu gostava muito da parte de taxonomia e perguntou se eu gostaria de me aprofundar mais nessa parte. E eu falei, claro. Aí o projeto seguinte já foi com taxonomia. Então, eu passei toda a minha vida, né, a minha experiência foi toda no mesmo laboratório de ecologia bêntica, mas foi lá também que eu comecei a trabalhar com taxonomia. E aí, no final da graduação, não no final, no metade para frente, ela perguntou se eu queria fazer um estágio com o professor Paulo Lana, da UFPR, que é especialista em poliquetos. E eu falei, claro. Sim, claro. Nas férias seguintes, né, no Paraná, eu estava em Sergipe, no Paraná. Aí, nas férias seguintes, eu fui passar minhas férias lá. Eu passei um mês lá, conferindo identificação de poliqueto com ele. Consegui uma passagem na pró-reitoria de graduação, eles me deram.
de busão, claro, de ônibus até lá, 40 e poucas horas, passei um Alguns mês, dias. Alguns dias de busão. passei um mês lá no Centro de Biologia Marinha, fazendo conferir identificação de poliqueta, e o professor Paulo perguntou se eu pensava em fazer um mestrado, alguma coisa, só que ainda faltava um tempo para acabar minha graduação. Aí, quando eu estava perto de acabar a graduação, eu escrevi para ele de volta, dizendo que eu tinha interesse em tentar o mestrado. Aí, fiz a seleção para o mestrado lá na UFPR, passei, e fui para o Paraná, no lugar onde eu fiquei por cerca de 11 anos. Fiz mestrado, doutorado, aí comecei a trabalhar em alguns projetos de consultoria, né? Fiz o mestrado com taxonomia, o doutorado eu quis fazer filogenia, mas eu queria continuar com o mesmo professor, ele falou, tudo bem, acho um orientador. Achei um orientador, fiz o projeto com filogenia, e só que aí comecei a trabalhar em consultoria, essas coisas, e eu falei, não, me preparei a vida toda porque eu queria trabalhar com pesquisa numa universidade, né? Vamos começar a fazer concursos. Aí fiz concurso, e claro, não fui fazer concursos para uma vaga, como eu sempre falo, né, formiga no cerrado. Trabalhei a minha vida inteira com minhoca do mar, tentei as vagas de concurso que me permitiriam continuar na minha linha de pesquisa, tentei que desviar muito, né? Uhum. E acabei, por acaso, soube do concurso da UF, vim fazer, né? E fui aprovada, felizmente, e desde então é isso, me envolvi muito cedo com a graduação, porque quando entrei na UF, me designaram como representante do departamento, no colegiado, né, da graduação, e eu fui, porque quando você entra, eles falam, não, você vai lá, você tem que aprender, né? Vai lá, você tem que aprender. E aí eu comecei a me envolver muito no colegiado, e começou a discussão sobre a reforma curricular, e a professora Helena me convidou para fazer parte de uma banca de monografia de um aluno que tinha uma proposta de reforma curricular, um aluno da biologia. Uhum. E aí eu me lembro que quando eu fui lá na banca, então foi uma das primeiras bancas de monografia, e tinha uma outra professora e eu tinha uma visão totalmente oposta dela, né? Então, assim, ela queria Tipo, que a gente diminuísse determinados conteúdos e eu era justamente o contrário, eu achava que faltavam vários conteúdos no nosso currículo. aquele assim, oi, eu topo, mas assim, vamos conversar. E foi por isso que eu acabei me envolvendo mais e mais, né, com o curso de graduação, e aí depois também a professora Helena, que me convidou para ser vice-coordenadora, junto com o professor Marcelo, e é isso, e desde então eu fui estreitando a minha relação com os alunos, porque além de ser professora, eu estava na coordenação, né, construindo esse relacionamento e me envolvendo de verdade com a questão da formação dos graduandos, né, das ciências biológicas. Então, participei da comissão de reforma curricular, que foi a nossa primeira reforma, e tudo mais, né. Então, assim, eu me sinto muito feliz em ter essa participação ativa junto ao curso, sabe, e contribuir com o que eu posso. E, claro, sempre também continuei trabalhando com poliquetas, né, não só com sistemática, porque estando no curso de biologia marinha, você recebe muitos alunos interessados em ecologia, né, em outras linhas de pesquisa, mas a gente foi adaptando. Em termos de infraestrutura, assim, bom, agora a gente está prestes a ter uma melhor, né, mas mesmo assim, mesmo com todas as limitações de espaço, de infraestrutura, consegui que os alunos fizessem trabalhos que eu acredito que contribuíram para a formação deles, né? Tanto alunos de graduação, quanto alunos de mestrado, doutorado. E a gente continua aí explorando as minhoquinhas, né? É isso. Yay. Nossa, que sonho de carreira, gente, que coisa mais linda. Meu Deus, imagina, já chega assim, chegou e foi pra coordenação, e aí chegou e... Olha, tem um cara lá no Paraná que trabalha com esses bichinhos que você gosta, do jeito que você gosta aí. Se tu quiser ir pra lá, a gente manda. Eu Incrível. fui muito sortuda mesmo, assim, e eu tentei aproveitar todas as oportunidades que apareceram, o máximo também, né? Mas tive Uhum. sorte, sem dúvida alguma. Assim. E como você se sentia diante de tanta demanda, né? De tantas oportunidades incríveis que chegavam e que você abraçava, assim, dessa forma? Ó, eu preciso confessar que, assim, a insegurança, ela está sempre ali rondando, né? A gente abraça os desafios, mas, de fato, tem sempre aquela coisa, poxa, será que eu vou realmente, de fato, conseguir contribuir, né, para
para essa demanda, para essa iniciativa, para essa atividade. Isso eu acho que é algo constante, e eu temo que eu nunca vou me livrar disso, mas tem um lado positivo, né? Que é você não se acomodar. Então, tem os duas, sempre, como sempre, né? Tem os dois lados. É. Eu tenho lido bastante sobre como é essa insegurança, né? Pelo menos para mim que sou uma mulher com ansiedade, algumas tarefas se tornam mais difíceis. E com essas leituras de textos novos, vídeos também de pessoas que finalmente estão falando sobre isso, eu tenho visto muito que parte dessas inseguranças que acontecem com as mulheres em cargos de importância por conta justamente da pressão da sociedade de que, não é o seu lugar aí, e isso fica meio inconsciente na gente, e é muito importante ter mulheres fortes em lugares de importância como referência, como você, Cintia, é pra gente, com certeza. Para mim é muito uma referência. E saber que por mais e saber que ainda assim também sentem insegurança em relação a, a tudo que vivem, isso nos traz assim, tipo, poxa, ela também sente a mesma coisa que eu, então se ela consegue sentindo como eu me sinto, então eu também consigo. E isso é muito bom. É a nossa batalha diária. Sim, é uma luta constante. Constante, contínua. Uhum. É isso. Tá. Bom, então, assim, voltando um pouquinho ao momento graduação da vida, você com certeza deve ter passado por matérias que não foram lá tão legais. Então, a gente tem uma proposta de um jogo que é isso ou aquilo, com matérias da graduação. Eu não lembro muita coisa não, hein, gente? Eu não, né? Enfim. Ai, vamos Tá, lá. vamos lá. Vamos ver. Começando então com a polêmica. Que essa pergunta, essa a gente já sabe, mas botânica ou zoologia? Zoologia, claro. Botânica traumatizando muitos zoólogos aí por esse Brasilzão. Tá. Bioquímica ou biofísica celular? Bioquímica, eu sempre gostei de química. Eu me dava bem em química no ensino médio, bastante, assim. Cara, eu também. Eu era ótima no ensino médio em química, pelo menos em química orgânica. Aí eu cheguei na faculdade e a primeira matéria que eu reprovei na minha vida foi química. Ecologia marinha ou ecologia aplicada? Eu diria assim, talvez ecologia marinha, mas pensando em ecologia básica versus ecologia aplicada, né? Porque, nesse sentido. E aí eu iria mais para a ecologia básica, ecologia geral, que aí teria como representante a ecologia marinha, porque eu sou da ciência básica, então, né, obviamente nós temos, né, ecologia, a ciência aplicada e a ciência básica são complementares, mas como alguém que trabalha com ciência básica, eu sou tendenciosa, não tendenciosa, não, mas sem dúvida nenhuma a importância da ecologia aplicada é inquestionável. Voltando com a parte da relação com os alunos, o magistério, né? A parte de licenciatura sempre foi algo que fez parte do seu plano? Ou foi algo que aconteceu e você gostou e continuou? Eu nunca me imaginei professora. Eu achava que, assim, como eu tinha dificuldade de falar em público, né? Eu nunca fui uma pessoa extremamente extrovertida, de chegar no lugar e virar o centro das atenções e dominar, né, os cenários. Então, eu via isso como um fator limitante para que eu tivesse um bom desempenho como professora. Mas o nosso curso, você primeiro fazia licenciatura e, se você quisesse, você fazia mais um ano e saía com o bacharelado. Era assim. Então, eu fiz a licenciatura, só que ao final da licenciatura, ao invés de fazer o bacharelado, eu tentei a prova do mestrado e passei. Então, no lugar de ficar para fazer o bacharelado, eu fui fazer o mestrado. E aí, durante toda a pós-graduação, né, mestrado, doutorado, eu fiquei distante do magistério. No doutorado, eu ainda me aproximei um pouco porque eu ajudava o meu orientador meio que como monitora de umas disciplinas, mas era diferente. Só que eu queria ser professora universitária, trabalhar na universidade. E eu sei que para trabalhar numa universidade, como professora, pesquisadora, eu ia voltar para o magistério. E esse era o meu maior desafio, porque
eu ficava absolutamente desesperada na hora das aulas, dos concursos. Né? Nossa, Era muito desafiador. E os primeiros semestres também, na verdade até hoje, né, o meu primeiro encontro com as turmas, eu sinto aquele friozinho na barriga, porque é desconhecido, né? Então, primeira vez que eu encontro com a turma, sempre tem aquele, caramba, né, será que vai funcionar? Será que a gente vai, né, ter uma conexão? E só que com o passar do tempo, eu fui descobrindo que essa é uma atividade que me traz muita realização, né? E que eu consegui estabelecer uma conexão, uma relação com os alunos muito boa. Então, chegou um dado momento, em determinado momento, que eu me surpreendi, porque eu nunca achei que eu conseguisse ser uma professora. Né? E eu sempre fui, assim, extremamente, no início, né, assim, preocupada de preparar todas as aulas, e eu ficava super nervosa, eu saía da aula com uma pizza debaixo do braço, assim, de tanto nervoso, de tanto suar e tudo mais, né. E claro, com o tempo você vai adquirindo, vai percebendo como as coisas funcionam, né, vai melhorando, vai se especializando, mas eu acho que essa hoje é uma das atividades que mais me traz satisfação, e não necessariamente na questão só de transmissão de conteúdo, né? Porque o papel do professor, ele vai além disso. A gente não percebe, mas essa relação no dia a dia, essa troca contínua, né? Você tem um papel muito mais amplo na vida dos alunos do que simplesmente de passar conteúdo, né? Isso vai muito além da questão do conteúdo. E isso é questão de formação mesmo, de biólogo, de pessoas. E isso me deixa feliz, porque é também uma forma que eu vejo de dar um retorno à sociedade com todo o investimento que eu recebi. Eu fui bolsista a minha vida inteira, eu fui bolsista de iniciação científica, eu fui bolsista de mestrado, eu fui bolsista de doutorado, eu fui bolsista de pós-doc, né? E eu só consegui levar essa carreira assim porque eu tive todo esse apoio financeiro, né, nos programas super importantes de formação de pessoas. E como eu trabalho com ciência básica, né, que é algo que não tem implicação econômica imediata, esse retorno na formação dos alunos ou na formação dos biólogos, isso me faz sentir como, não, eu estou de fato contribuindo, né, e dando um retorno para a sociedade, para a formação que eu tive, né, em instituições públicas. Então, é uma conjunção, assim, me satisfaz de várias formas, né, como professora, como profissional, como alguém que recebeu um investimento, né, da sociedade e que achou uma forma de retornar que não necessariamente descrevendo uma espécie de poliqueta que não vai mudar a vida de ninguém, mas convivendo com os alunos e promovendo outras reflexões, né, promovendo determinados tipos de atividades. Então, as coisas se juntam e se completam assim, no final. ai, que lindo. Então, assim, você mencionou, né, sobre descrever poliquetas, e temos uma informação de que a senhora foi homenageada por um dos seus alunos. Sim, sim. Eu fiquei muito feliz, né? Foi o Antônio Peixoto. Você conhece ele? Ele escreveu uma espécie de espionide e deu o nome. E foi particularmente especial por ter vindo de um ex-aluno, né? Assim, taxonomia, o sonho de todo taxonomista é ter seu nome numa espécie, né? E se for ainda, né, uma homenagem feita por alguém que você ajudou a formar, né, isso tem ainda, assume uma importância maior ainda, que de fato, assim, eu vejo como uma forma de reconhecimento no processo de formação e que me deixa muito, muito feliz mesmo. Eu até brinquei com o Antônio, ele falou que ela tinha esse espionídeo tinha uma característica muito peculiar, que eram as brânquias enrugadas. Falei, poxa, Antônio, as brânquias enrugadas, cara. Ai, meu pai. Mas ele falou, não, é porque era muito diferente. Falei, ah, tá, não, brincadeira. Ai, isso de peculiaridades na taxonomia de poliquetas, às vezes eles ficam sem criatividade e coloca um cine com um formato peculiar. Você, Peculiar, o que é peculiar, meu filho? Descreve para mim o que é peculiar para você. é isso.
O que você costuma ouvir e gosta de ouvir quando você reencontra um ex-aluno, assim, que você não vê há um tempo? Que ele está bem, de preferência que ele esteja seguindo o caminho que ele traçou, que ele planejou na área, né? Principalmente. Mas, se não estiver, por qualquer motivo que seja, que ele esteja bem como pessoa. Né? Mas se ele seguiu a carreira que ele sempre sonhou, que ele sempre quis, que ele teve sucesso, melhor ainda, mais feliz ainda me deixa. Esses dias eu recebi, um aluno me escreveu, eu mandei uma carta de recomendação para ele, e ele foi aprovado num doutorado na Flórida. E ele me escreveu para agradecer e tal. Essas coisas deixam a gente muito, muito feliz, muito alegre, né? Você vê a pessoa traçando um caminho, conseguindo percorrer aquilo que ela está planejando. Então, é excelente. Claro, tem muita gente que a gente encontra que, por N razões, né, escolhe outros caminhos, e isso é natural, acontece, sem dúvida, não só na nossa carreira, mas em todas as carreiras, sem dúvida alguma. Mas isso não tira o mérito, nem desvaloriza a carreira em si. Não é isso. Então, fico muito feliz quando o aluno continua na carreira, mas mais feliz ainda quando eu sei que ele está bem, independente de qualquer coisa. Muito Deixa muito bom. alegre. Participar com um aluno, ex-aluno de banca, né? Foi a mesma sensação que eu tive quando eu fui a primeira vez que o meu ex-orientador me chamou para uma banca. Vocês, né, tá ali, na mesma posição, nossa, dá uma alegria muito grande mesmo. Ai, que bacana. E assim, tem algum lugar inusitado com quem você já encontrou alguém, algum ex-aluno, algum ex-colega, algum ex-professor, orientador? Algum lugar assim, Que eu tipo. não esperava de jeito nenhum. Uhum. Olha, teve um caso, foi uma menina, não vou falar o nome, mas enfim, não tem nada errado, mas só para não expor. Ela foi aluna nossa, né? Trabalhou comigo foi engraçado esse caso. Trabalhou comigo no laboratório e tudo mais. Depois ela saiu da biologia, foi para a Austrália. E aí eu fui participar de uma conferência de poliquetas na Austrália em 2013. E a gente estava na porta de um restaurante, sei lá o quê. Eu estava de costas, assim, e passou alguém por mim e falou assim, excuse me, darling. Nossa, gente, eu conheço essa voz. E a hora que eu olhei, ela já estava de costas. Eu falei, gente, eu conheço essa pessoa. E ela foi entrando no bar, foi entrando, e eu entrei, eu fui atrás, e era ela. E assim, ela também tentou continuar na área ambiental, né, fez um mestrado e tudo mais. Agora eu perdi o contato, mas eu sei que ela ainda por um tempo entrou. Mas foi muito engraçado, muito engraçado, né? Assim, no meio do nada. Nossa, reconheceu o sotaque na língua estrangeira, gente. É um refinamento muito grande. Gente, eu conheço essa voz. Conheço essa voz. E eu fui atrás da menina no bar quando ela viu. E foi muito engraçado, porque quando eu falei, fulana, ela virou que ela me viu, ela também, né, não acreditou. Falei, como assim? Já tinha algum tempo que ela tinha saído do Brasil, né, ela estava fora. Enfim, mas foi um encontro legal, foi bacana, percebi que ela ficou feliz. Gente, Mas já encontrei outros alunos também, né, exercendo a profissão, não necessariamente universidades, mas que continuam, né, ou pessoas que você indicou para um trabalho e elas tiveram um bom relacionamento, estabeleceram uma empresa de consultoria, por exemplo, e continuam na área. Já também encontrei pessoas assim. legal. E uma perguntinha assim, você tem alguma história engraçada pra contar pra gente? Tipo, um mico, que é aquele momento sente a gente como a gente. Não sei se é mico, mas assim, eu acho ela faz parte da minha história, né, de poliquetóloga, assim. Primeira vez que eu fui numa conferência de poliquetas fora do Brasil, foi a primeira vez que eu entrei nos Estados Unidos. Não foi logo depois do 11 de setembro, mas foi um tempo depois, mas eles continuavam com aquela coisa da segurança muito forte, né? E a gente ouvia relatos assim, nossa, Bizarros. é complicado, não sei o quê, e a gente sabe que visto não garante que você entra, você pode ser mandado, né, de volta.
E aí, depois de um longo voo, enorme, noite toda aí naquela fila, né? Olho remendo, cabelo, tentando botar o cabelo no lugar, medo, primeira vez fora do país, tal. Aí vou lá, polícia, entrego todos os documentinhos, um cara enorme, um senhor enorme, um bigode enorme, assim, parecia uma morsa, super sério, super sério. Eu lembrei, olhei para ele e lembrei de um personagem, que eu não lembro o nome, mas tem um desenho animado acho que é do Pica-Pau. É o Leôncio. Eu acho ele muito engraçado. Ele era a cara do Leôncio. E eu super nervosa, né? Assim, cara, e ele ainda com bigode aqui. Eu falei, cara, se eu não Eu entender tinha quebrado na hora. Eu ia ser expulsa por rir da cara do segurança. se eu não entender o que ele está me perguntando, né? E aí eu ficar nervosa e ele desconfiar, porque a gente ouvia tantas histórias. Aí ele começou com as perguntas clássicas, né? Quanto tempo eu ia ficar, e isso olhando os meus documentos, nem olhava para mim, só olhando os meus documentos, não sei o quê. Quanto tempo eu ia ficar, não sei o quê, e tudo mais. E aí, pô, super sério, eu assim, né? Super tensa, super tensa, com inglês meia boca. E aí, uma hora ele finalmente virou para mim e perguntou, mas o que você veio fazer aqui? Você está aqui para quê? Né? Eu falei assim, eu vim participar de uma conferência sobre poliquetas, sobre seaworms. Aí quando eu falei seaworms, ele olhou para mim, seaworms, interesting. E mudou totalmente de feição, mudou totalmente. Seaworms, interesting. E começou a sorrir, guardou meus papéis, me devolveu e continuou. Seaworms, interesting. Interesting. Eu não consigo esquecer essa história. Ele quebrou com o Sea Worms. Ele quebrou com Seaworms, eu não sabia. Eu acho que a próxima vez é a primeira coisa que eu vou fazer, porque ele falou assim, Sea Seaworms. Worms, Sea Worms. Tô aqui pelas minhocas do mar, galera. E foi, assim, quebrou totalmente aquele clima, sabe, de tensão que tava aqui. Ele sequer me olhava, né? A câmera direcionada, assim. E aí eu passei, né, super tranquila, super feliz, não vou voltar, vou conseguir participar do evento que eu vi. Tá tudo jóia, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, né? Nessa mesma viagem teve uma outra história engraçada também, né, que foi, assim, na volta, fui com uma amiga, colega, professora da UFRJ, UF da Rural, e deu um overbooking, ela tinha assento e eu não. E aí ela abriu mão do assento dela para a gente voltar juntas, né, no mesmo voo. E eles botaram a gente no voo de primeira classe, na primeira classe, só que eles não avisaram para a gente. E a gente chegou muito em cima, a conferência foi numa cidadezinha pequena, né, e a gente tinha que ir fazer a conexão em Boston para vir para o Rio de Janeiro. Uhum. E o aeroporto é gigante, e a gente chegou em cima da hora, e os corredores praticamente não tinham os painéis, a gente demorou a conseguir descobrir onde que era o portão que a gente tinha que entrar, porque no cartão de embarque estava uma confusão, nós fomos as últimas a embarcar. Embarcamos, tal, embarcamos, chegamos. Gente, a gente está na casa executiva, eu acho. Cara, professor, quando que eu vou comprar uma passagem na executiva? Nunca. Aí a gente já começou a rir, né? E aí o comissário já começou a olhar para a gente sem entender nada. Senta, relaxa e tal, não sei o quê. Aí vem o comissário. Aí eu acho, ele não entendeu a nossa brincadeira, mas enfim, vai ser nossa eterna piada interna. Ele olha, ok, boa noite, né? Miss Santos and Miss Brasil. Cara, quando ele falou Miss Santos e Miss Brasil, um olhou para o outro, e a gente começou a rir, óbvio que não entendeu nada, né? Até hoje, quando eu falo com ela fala, hi, Miss Brasil. Isso não era Brasil. Caramba! Nossa piada interna. Hi, Miss Brasil. Hi, Miss Santos. Mas, enfim, foi uma ótima viagem. O overbook deu uma passagem, né, na classe executiva, que eu acho que nunca mais vou viajar na classe executiva. Gente, meu sonho. A gente ainda teve uma... E o comissário ficou olhando para nós duas, assim, sem entender nada, porque que a gente estava rindo, né? Miss Santos e Miss Brasil. Ai, Mas aeroporto. ele. Sai do avião como? Sim. Enfim, piada interna. Aeroportos são sempre muito caóticos. Então,
Momento discurso motivacional para gerações futuras. Quais as suas dicas para os próximos cientistas? Olha, o momento é não perder o foco e lembrar que a gente não pode se comportar mais, né, como um biólogo de 20 anos atrás, né? O mundo, obviamente, está mudando e a gente tem que acompanhar essas mudanças na carreira e na profissão também. E eu sei que os nossos cursos, eles ainda têm uma estrutura que talvez não atenda, né, perfeitamente todas as demandas de todos os biólogos, né, ou de todas as possíveis áreas que o biólogo quer trabalhar. Mas não deixe que isso faça você desistir, né, porque, por outro lado, a carreira do biólogo ela é um pouco diferente de outras carreiras onde você tem algumas coisas muito definidas, né, como a residência na medicina ou como o estágio na empresa no final das engenharias. Então, a gente constrói muito da nossa carreira, a gente tem toda a parte básica dos currículos, mas a gente também tem uma responsabilidade muito grande na construção dessa carreira. E não estou tentando tirar a responsabilidade das instituições de formação, não. Eu estou dizendo que isso eu encaro e entendo como uma característica da biologia, né? Que não deixa de ser boa, porque isso te dá liberdade para você traçar os seus próprios caminhos, né? E você constrói boa parte da sua carreira nesse sentido, já a partir da graduação, inclusive. O que em muitas carreiras isso não é possível. Então, isso traz uma dificuldade? Traz. Porque nem sempre a gente está preparado para isso. Mas, por outro lado, pode servir justamente como um estímulo, ao contrário. Né? E, assim, é essencial a gente mudou o mundo, né? Estamos no antropoceno, não vou discutir com o geólogo, porque também não é minha especialidade, mas não vivemos, não há como continuarmos sem termos a participação efetiva das pessoas que trabalham na área de meio ambiente, né? Biólogos e afins. Então, sim, nosso papel é extremamente importante, não tenho dúvida nenhuma disso, né? Infelizmente, eu já ouvi alunos mencionando que professor falando que biólogo não tem papel na sociedade, como assim? Né? Assim, algo totalmente descabido e fora da realidade. Uhum. Pode questionar outras coisas. Né? Se temos, de fato, reconhecimento da profissão como deveria, talvez para algumas áreas ainda não. Até porque, justamente porque a gente tem um direcionamento muito forte para a carreira acadêmica. Né? E isso dificulta o reconhecimento da atuação do biólogo em outros segmentos da sociedade. Sim. Né? Mas a gente não está formando pessoas no ensino superior para ficar todo mundo na universidade, na academia, pelo contrário. Né? Mestrado, doutorado ou não, a gente precisa de pessoas com mais e mais informação, ocupando posições nos vários segmentos da sociedade, em especial naqueles que tomam decisões que são essenciais, né, para questões importantes e que afetam todos, como questões ambientais, que afetam, né, questões que têm a ver com saúde e tantos outros pontos. A gente está vivendo uma pandemia, enfim, não quero nem falar do coronavírus, mas é impossível não pensar não mencionar, né? Uhum. E a gente sabe, né, que tem relação com a questão ambiental, retirada, destruição dos ambientes naturais, enfim, entre outras coisas. Então é isso, não desistam porque os estágios não estão todos prontos ou porque às vezes o caminho não se mostra muito claro na primeira olhada, né? Tentar sempre construir também a sua carreira, né? E aproveitar ao máximo. Então é isso, não desistir na primeira. É o óbvio, né? Assim, mas é isso. Você falou mensagem motivacional. Não desista da primeira, como é que fala? Na primeira dificuldade. Na primeira dificuldade, né? No primeiro momento de frustração. Sim, temos muitos crises, frustração, autoquestionamento. Nossa, o que eu estou fazendo não é importante, não é? Por que eu estou fazendo isso? Mas é assim, né? As coisas vão sendo construídas assim. Uhum.
É. reflexões, autocrítica, e vai e volta, é isso. E assim na profissão também, no pessoal e no profissional. Uhum. Quem nunca que já passou pela graduação e ficou pensando, por que que eu tô fazendo isso? Pra que que eu tô passando tanta raiva, gente? Acontece muito. É. E lembrando sobre o que você falou da, do papel da biologia, né, para a sociedade, que fecharam-se academicamente, eu me lembrei de algo que eu disse hoje de manhã para Lídia, minha irmã mais nova, quando ela questionou por que que ela estava aprendendo sobre revolução, tipo, sobre o fato do Brasil estar no lado leste do continente que é mais baixo, ou que a Revolução Industrial trocou mão de obra humana por robótica. E aí eu falei para ela, porque um dia você vai ser uma adulta, uma cidadã, um dia você vai estar morando sozinha, vai ter o seu trabalho, e você precisa entender como que as coisas chegaram até o ponto em que você está. E você só entende isso sabendo o que aconteceu antes. E Exatamente. eu tive um professor de história que ele falava que você precisa saber os erros que foram cometidos no passado para que você não cometa os mesmos no seu presente e piore o seu futuro. E eu lembro que isso ficou bem marcado assim, na minha cabeça, e eu tento sempre falar isso para ela. A gente vive numa sociedade extremamente utilitarista, né? Como se você só precisasse aprender aquilo que tem aplicação imediata, que dá renda imediata, né? Que tem retorno financeiro imediato. E isso é extremamente empobrecedor, porque isso limita a visão das pessoas em relação às coisas que acontecem no mundo. Mas isso Sim. está cada vez mais acentuado, né? Tanto que essa coisa do antropocentrismo, né, do utilitarismo, só se vale a pena estudar o que dá retorno financeiro imediato para o homem, o que vai gerar a cura para alguma doença, e as pessoas esquecem que tudo que a gente conquistou hoje em termos de conhecimento, de ciência, de tecnologia, tem como base a ciência básica, né? Não se constrói do nada. Mas muitas vezes leva tempo para as pessoas entenderem isso. Que Sim. o conhecimento, ele por si só, ele se justifica, ele vale a pena. Não apenas se ele for para ser aplicado imediatamente para gerar dinheiro imediatamente para alguém. Sem questionar a importância, obviamente, né, da ciência aplicada para fazer a vida tornar a vida da sociedade melhor e que vem, obviamente. Sim. Então a gente está vivendo um momento de estreitamento de pensamentos, ao invés de ser o contrário. Sim, infelizmente sim. Isso me lembra também eu não lembro quem falou. Eu lembro das frases, não lembro de quem falou as frases. Eu fico meio triste às vezes com isso. Mas é que o ser humano, ele esquece, passou-se a separar o que é meio ambiente e o que é ser humano e esqueceu que o ser humano faz parte do meio ambiente. E isso é muito perigoso, porque você objetifica aquilo que você precisa para viver, né? Esse deslocamento, né, as pessoas se deslocaram, se retiraram, né, se entendem como algo acima e não como parte. E é isso que explica como a gente vive hoje, né? Tem o cenário atual e um cenário futuro que não é, digamos assim, dos mais entusiasmantes nesse sentido, né? Espero que a gente volte, que o pêndulo volte a ficar mais equilibrado em algum momento, não muito longe. Por favor, sim, queremos desfrutar desse momento também. Lembrando desses momentos que são consequências do fato da academia ter se fechado, o que você acha, quais suas opiniões a respeito da divulgação científica nesse trabalho de tentar trazer de novo a ligação, o elo entre academia e sociedade? Esse momento a gente tem que encarar, de fato, como um ponto de virada muito importante, que é lembrar, né, que a gente precisa repassar esse conhecimento para a sociedade, mas a gente precisa trabalhar isso dentro da própria academia, porque eu vejo assim, existe um certo preconceito com divulgação científica dentro da própria academia, né, que talvez enxerguem como algo menos nobre do que produzir o conhecimento, né?
Então, a gente talvez tenha que começar quebrando essas paredes dentro da própria academia, né? E a gente sabe, e infelizmente isso acontece, né? Eu não posso fechar eu sou parte da academia, sou desse mundo, mas não posso fechar meus olhos para isso. E a gente viu o quanto é importante, né, nesses anos que a gente vem sofrendo aí, desqualificação contínua, né, por pessoas que muitas vezes sequer pisaram numa universidade, né? E aí a gente teve um evento como o UF nas praças, você vê o quanto a gente deveria ter isso como algo regular e não simplesmente como uma reação. Sim. Eu lembro do UF nas praças, foi incrível. Para estreitar de fato os laços, para que as pessoas entendam o que a gente está fazendo. Você não pode julgar e discriminar e condenar as pessoas por elas não entenderem o que a gente está fazendo, porque não são obrigadas, né? Eu vi um quadrinho muito interessante, acho que vou até te mandar depois, sobre divulgação científica. Eu vou resgatar, vi no Facebook, a rede dos velhos, como dizem por aí. Era assim, o cara filmando um cientista e falava, olha, o senhor vai falar aqui para um público leigo, né? E aí ele faz aquele discurso super técnico e o cara que está filmando fala assim, não, mas professor, assim fica difícil, né? Você não vai conseguir enxergar as pessoas com esse discurso. Aí na frase dele, era uma tira em inglês, ele muda só o we demonstrate por we show, e mantém todo o resto da linguagem técnica, que não mudou nada. E aí vai para o outro extremo, que é, no lugar de passar alguma informação, ele simplifica tanto a linguagem, que ele não passa informação nenhuma. Ele só fala assim, nós produzimos coisas muito legais, e fica nisso. Então, é achar esse equilíbrio, né, um trabalho com divulgação científica, mas até a gente quer estabelecer alguma coisa nessa linha no laboratório, achar esse equilíbrio, né, de conseguir manter a conversa com quem não é da área, passando uma informação de boa qualidade, né, e estimulando as pessoas a continuarem querendo saber. Esse é um desafio muito grande também, né? Mas eu acho que a gente precisa valorizar primeiro a divulgação científica dentro da própria academia, para aí a gente conseguir levar isso, né, para a sociedade também, e a gente tem que fazer isso, né, porque nós somos mantidos pelo nosso dinheiro, pelo dinheiro das outras pessoas, então nós precisamos acabar com certas barreiras dentro da própria universidade, eu acho. E, sem dúvida, se mostrou mais do que importante nesse momento essa questão da divulgação científica e o quanto a gente precisa trabalhar nisso, sem dúvida alguma. É isso aí, galera. A rainha falou, tá falado. Agora é botar em prática. Cíntia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre uma honra ter você aqui. É sempre uma honra ter você junto da gente em todos os projetos que a gente idealiza e coloca em prática. Você está sempre apoiando e a gente fica muito feliz com isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo, né? Fico muito feliz que vocês tenham iniciado a Liga, que vocês tenham, né, colocado esse projeto em prática e já realizado tantas coisas tão legais, né? Oferecido tantos cursos, feito simpósio, estamos cheios de projetos novos esse ano. Isso é muito, muito importante. E assim, vai além da zoologia, né? A questão de estímulo, de querer fazer, de querer saber mais, e de uma forma coletiva, envolvendo os vários alunos, indo além da questão de ir para a universidade para simplesmente fazer as matérias e ter o diploma no final. Porque essas experiências que trazem um super crescimento e que vão contribuir extremamente também para a formação profissional de vocês. Então, eu fico muito feliz de poder participar dessas iniciativas, de estar acompanhando vocês, né? Às vezes acho que deveria estar mais presente, mas enfim, e obrigada por me convidarem para ser a primeira a falar lá da Talk Show, né? Muita alegria mesmo, tá? Ai, momentos palmas, muitas palmas para a Cíntia, galera. E é isso. Esse é o nosso novo quadro aqui da Liga. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e curte aí e manda para geral, porque a gente está muito empolgado com esse projeto e a gente espera que vocês gostem.